Quando você tem que tomar uma decisão, você busca clareza? Você procura se informar antes de decidir? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Fica comigo até o final. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Célia e hoje eu vou falar com vocês sobre clareza. Antes de começar a falar sobre clareza, eu vou falar citar uma parte de um clássico, um filme infantil que eu acho que todo mundo conhece, que é Alice no País das Maravilhas. Aí Alice, feliz, contente, caminhando, né, nas flores, olhando a paisagem, caminhando lá por aquela estrada, até que teve um momento que ela se deparou com uma bifurcação. Ela tinha dois caminhos a seguir e ela ficou parada ali olhando, né? Aí chegou um gato. Aí quando o gato chegou, ela perguntou assim: gato, qual caminho eu devo seguir? Aí o gato perguntou para ela: mas para onde você está indo? Ela falou: eu não sei. Aí o gato respondeu para ela: olha, se você não sabe, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E é assim na vida da gente. A gente precisa ter foco, ter clareza daquilo que a gente quer. Então, como que a gente tem que fazer? Quando a gente traça um objetivo, seja ele profissional, seja ele pessoal, a gente tem que aprender a olhar lá na frente, a ter clareza sobre ele. A gente tem que ter uma certa visão. Você não pode tomar uma decisão no calor do momento. Você tem que pensar, você tem que pesar as coisas, você tem que se imaginar já nessa situação para ver se é realmente aquilo que você quer. Eu vou tomar como exemplo quando você resolve seguir um caminho profissional. Aí eu vou tirar até o meu exemplo, porque antes de eu me tornar uma terapeuta, eu passei por muitos caminhos. Como muitos sabem, no começo do meu canal, eu mexia com artesanato. E eu gostava muito do artesanato, mas no final não deu muito certo, porque os produtos que eu estava usando tinham um cheiro muito forte e eu tive que parar. Mas mesmo assim, antes de iniciar no artesanato, eu não parei para pensar como era a vida de uma artesã, como que eu ia vender o meu trabalho. Eu não imaginei nada disso. Eu fui lá, eu vi, achei bonito, falei: opa, vou fazer isso aí. Agi errado. Parei, não por motivos de não gostar mais de fazer, mas simplesmente porque eu não pude, por motivos de saúde. Mas lá atrás, eu trabalhei com confeitaria, eu fazia bolos. Mas também nunca parei para perguntar para nenhuma confeiteira como era a vida, como que eram os ganhos, o que eu precisava ter para ser uma confeiteira. E mesmo assim eu fui. Fiz um curso online, comecei a fazer os bolos, fiz bolos lindos, deliciosos, faço até hoje, não profissionalmente, né? Mas o que acontece? Eu não parei para ver se eu estava disposta a enfrentar a rotina de uma confeiteira. E eu não procurei saber quais os sacrifícios que eu teria que fazer para continuar nessa vida de confeiteira. Teve ocasiões que eu tive que ficar a madrugada inteira fazendo massa, prensando bolo, enquanto meu marido e meu filho estavam dormindo ali. Aí eu parava e pensava: caramba, será que é isso mesmo que eu quero? Então, às vezes a gente bate cabeça simplesmente por falta de clareza, porque a gente não procurou saber como que era o desenrolar daquela situação toda. Nessa mesma época, eu morando numa casa pequena, uma cozinha minúscula, eu peguei uma encomenda de 5.000 salgados. E estava precisando, não, vou fazer. A pessoa chegou na minha porta, queria os salgados, eu fiz. Bom, fazer, normal, ela me pediu com alguns meses de antecedência. Preparei as massas, fui fazendo de 100 em 100, que eram salgados pequenos, tamanho festa, né? E eu calculei. Bom,
a festa era um aniversário de uma criança, aniversário de 1 ano do filhinho dela. Eu calculei, bom, ela vai vir começar a pegar os salgados às 10 horas, porque era na parte da manhã o aniversário. Então eu vou acordar umas 6 e começo a fritar os salgados e beleza, dá tempo. Aí, quando foi no dia da festa, eu levantei 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, lá, coloquei meus tachos lá no fogão. Não tinha fritadeira, porque eu não procurei saber se eu precisava ter uma fritadeira para desenvolver bem o trabalho. Comecei a fritar os salgados. Os primeiros salgados saíram maravilhosos. Quando eu tinha feito umas três levas de salgado, o salgado começou a ficar mole, eu comecei a ficar desesperada. Foi o tempo que meu marido acordou e eu não sei o que eu vou fazer. Conclusão, os últimos salgados que eu fritei não ficaram bons. Por quê? Porque eu não procurei saber o que eu tinha que ter, como que tinha que ser feito. Eu não conversei com ninguém que tivesse desempenhado aquele trabalho. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, antes que a gente tome uma decisão, a gente tem que ter clareza sobre aquela decisão que está sendo tomada, porque tudo tem consequência, né? E às vezes você vê uma pessoa parada no lugar, ela não sabe para onde ir, simplesmente porque ela não tem clareza nenhuma. Ela está parada porque ela não sabe para onde ir. Aí ela entra naquele paradoxo da falta de clareza. O que seria esse paradoxo da falta de clareza? É onde você diz assim, como eu não sei para onde ir, eu não ando. E se eu não ando, eu não sei para onde ir. Aí fica paralisado, né? E eu, depois dessa situação, passei por outras também, tudo resolvido assim, eu vou fazer. Aí quebrava a cara, é a mesma situação da Alice, né? Quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E entrei em outra situação, abri uma loja de produtos de limpeza, sem nunca ter feito produto de limpeza na minha vida. Fiz aquele cursinho mais ou menos ali, né, pela internet, comecei a fazer. Comecei a juntar aquele monte de garrafa em casa, aqueles produtos com cheiro forte, me tomava um tempo terrível, desisti. Mais um projeto que eu desisti na metade do caminho por falta de clareza. Aí teve vários outros projetos também que eu iniciei assim, porque quando a gente simplesmente tem foco só no eu preciso ganhar dinheiro, você acaba fazendo coisas que você não vai se adaptar, que não combina com o seu perfil. Aí quando eu me decidi a me tornar uma terapeuta, eu resolvi fazer a coisa direito. Por quê? Porque eu já estava no meio, eu estava estudando inteligência emocional, então eu já pensava um pouco mais nas situações que eu ia enfrentar. Então o que eu fiz? Eu comecei a buscar. E quando eu me deparei com a hipnose clínica, eu me encontrei. Por quê? Porque eu analisei aquela situação, falar, poxa, se eu me tornar, o que eu preciso? Primeiro eu perguntei, o que eu preciso saber, o que eu preciso ter para me tornar uma hipnoterapeuta? Então, aí depois de tantas idas e vindas, eu parei, pensei, bom, agora eu tenho que tomar uma decisão certa, eu tenho que escolher alguma coisa que eu vá fazer, que vai me deixar feliz, que combina comigo e que eu vou desempenhar da melhor forma possível, né? Aí foi justamente a época que veio esse problema todo sobre o mundo, né? Esse isolamento, esse distanciamento social. Eu fiquei muito abalada, né? Procurei ajuda. Como eu não podia procurar ajuda assim fisicamente, procurei no virtual e encontrei a hipnose clínica. E eu olhei assim para a hipnose clínica e pensei comigo, é isso que eu quero para minha vida. Porque é muito bom ajudar pessoas. Você conseguir tirar uma pessoa de lá no fundo do poço, uma pessoa que está com problemas sérios, problemas emocionais, e você conseguir ajudar, você vê um sorriso no rosto de uma pessoa assim, é isso que eu quero para mim. Aí eu fui pelo caminho certo.
Primeiro, eu procurei saber o que eu precisava para me tornar uma hipnoterapeuta. Perguntei dentro de mim mesmo o porquê dessa decisão. E porque eu queria ajudar pessoas, porque fazia muito bem pro espiritual da gente, pro emocional, faz muito bem você ajudar. Às vezes eu prefiro estar na posição de ajudar do que de ser ajudado. É bom ser ajudado, mas quando você pode ajudar alguém, a sua posição é muito mais confortável, né? E aí tá, era aquilo que eu queria. Aí, depois disso, eu procurei saber o que eu precisava fazer para me tornar uma hipnoterapeuta, né? Aí eu teria que fazer cursos, eu teria que estudar bastante, eu teria que ler, e tudo isso eu fui fazendo, mas com aquela clareza. Eu sabia onde eu queria chegar, eu tomei aquele caminho, eu sabia que eu ia chegar no meu objetivo. Aí, depois de saber de tudo aquilo que eu precisava fazer, eu precisava buscar um bom professor, um bom mestre. E garimpei, procurei, até que eu encontrei uma pessoa, um professor maravilhoso, um professor amigo. E ele, nas conversas que a gente foi tendo, ele foi me falando como que era a rotina de um hipnoterapeuta, como que eu teria que fazer, o que eu precisaria estudar, a forma que eu ia conseguir conversar com as pessoas, a forma com que eu ia conseguir ajudar as pessoas. Então esse professor, ele me mostrou tudo. E só reforçou ainda a minha decisão, a minha certeza de que era aquilo que eu queria. E continuei no meu caminho, né? Fiz o curso dele, terminei, fiz alguns outros, li bastante, porque a leitura é muito importante para te dar mais clareza ainda sobre aquilo que você quer. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no ponto D, que você tem que saber para onde você quer ir, para você não se perder no meio do caminho. Porque quando você sabe aonde você quer chegar, você só precisa ter o ponto de partida e saber exatamente os obstáculos que você vai encontrar pelo seu caminho, né? Então, quando você vai decidir uma coisa, você tem que ser minimalista, você tem que procurar se informar e saber se realmente é aquilo que você quer. E a forma mais certa de você fazer isso, se você tiver a possibilidade, no caso de uma profissão, é você buscar conviver com uma pessoa que já está onde você quer chegar e conversar muito com ela. Saber das dificuldades, saber o que ela precisa, o que ela precisou conquistar para chegar onde ela chegou, né? E você conseguir se ver fazendo toda aquela trajetória. E aí você chega no seu objetivo, mas para tudo isso você precisa ter a clareza, né? Você tem que se colocar em movimento, você não pode ficar parado. Porque quando você não sabe o que você quer, às vezes você toma caminhos que lá na frente, às vezes bem lá na frente, às vezes passa anos e anos e anos, e só quando você chega lá na frente que você olha para trás e fala, não era isso que eu queria. Aí você tem que voltar de novo, pensar, escolher um novo caminho. Então, não seria mais fácil se você já analisasse tudo isso antes? Se você tivesse a clareza de saber se é realmente aquilo que você quer, de pesquisar, de buscar, de ver os caminhos. E é isso, meus queridos, tenham clareza. Clareza é uma das coisas mais importantes para que a gente siga o nosso caminho sem se desviar, sem se arrepender, porque o arrependimento ele se dá pela falta de clareza. Não caia no paradoxo da falta de clareza, né? Que é aquela frase que diz: como eu não sei para onde eu vou, eu não ando. E eu não ando porque eu não sei para onde vou. Então, se coloque em movimento, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido útil de alguma forma, que as minhas cabeçadas, né, tenham servido para alguma coisa, eu ter contado todas elas para vocês, porque afinal de contas, quando a gente erra, a gente aprende. A
gente aprende com o nosso erro, porque a gente sabe que aquele caminho a gente não tem mais que passar por ele, porque ele foi um caminho que não deu muito certo. E se foi útil para você, deixa aquele joinha. Tenha certeza que eu vou ficar contente com o seu joinha. Compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Você vai estar me ajudando. E eu continuo pedindo, me sugiram assuntos que eu vou trazer. Se não for algum assunto que eu tenha domínio, eu vou me informar. Mas eu não vou deixar ninguém sem resposta. E é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante de falar sobre clareza. E sigam o seu caminho com clareza, porque afinal de contas, Deus fez você, me fez a todos nós para sermos vencedores. Ele nos criou para dar certo. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.